Olá pessoal, boa noite. Privilégio ter todos vocês aqui hoje para iniciarmos mais uma série do Movimento Radiação. Pessoal de casa, muito bom ter vocês com a gente hoje também. Iniciar uma série no meio do feriado não é simples. Essa Olimpíada também não vai ser simples. A Olimpíada de Tóquio começa daqui a 2 semanas. São mais de 11 mil atletas representando 25 nações, disputando mais de 45 modalidades com cerca de 930 medalhas. Mas ela vai ter um fator diferente de todas as outras. Como a gente tem vivido, né? Foi definido recentemente que não vai ter público. A Olimpíada vai ser a maioria dos ambientes vão estar lá só as câmeras, os juízes e os atletas. Então vai ser uma Olimpíada diferente de todas aquelas que nós já conhecemos. E de alguma forma, esse tempo, todo mundo se vacinando, muita gente se vacinando, mas a gente inicia hoje, depois da semana passada, da gente ter entrado aqui dentro dessa piscina, e daqui a algumas semanas a gente volta a entrar nela, mas a gente inicia hoje essa série Olímpicos. E eu queria convidar você, se você estiver aqui com a gente, ou se você estiver em casa nos assistindo, para acompanhar a série toda. Hoje a gente vai começar essa série, mas falar sobre a Olimpíada é falar sobre um dos assuntos culturalmente mais assim universais, que é a questão do esporte. Eu não sei se tem alguém aqui, por favor, não levante não levante a mão para não ficar triste, mas eu acho muito difícil ter alguém aqui que não gosta de algum esporte, ou para jogar, ou para praticar, ou para assistir de 4 em 4 anos, Copa do Mundo ou Olimpíada. Eu estou vendo na máscara que tem gente rindo e que doido para levantar a mão. Mas tá bom, segura a mão aí. Mas esporte é dos aspectos culturais, como eu dizia, mais universais do nosso mundo. Todo mundo pratica, muita gente pratica. Eu falei algumas séries atrás que eu estava assistindo a série Vikings, e eu já terminei a série Vikings, as 6 temporadas, mas essa semana jogou Inglaterra e Dinamarca, e por um momento eu me vi assistindo a mesma guerra dos vikings lá, os dinamarqueses contra os ingleses, dentro de um campo de futebol, e amanhã a gente tem os ingleses contra os italianos. Mas eu acho que por algum desses motivos o esporte chama a nossa atenção. E se não chama a sua atenção, você vai tentar em algum momento colocar um filho seu, uma filha sua, para praticar algum esporte. Porque a questão da originalidade, da criatividade, da capacidade colaborativa do esporte, da excelência que tem um atleta, do espetáculo, da beleza, da educação, porque esporte também educa, dessa disputa saudável, né? Porque uma coisa é a briga de rua, né? Uma coisa é a pancadaria dos vikings, uma coisa salve-se quem puder. Outra coisa são as 4 linhas. Outra coisa são as regras do esporte que fazem com que tenha uma grande competição, que tenha uma grande disputa, mas ela, na medida em que há o tal do fair play, o jogo limpo, né? Ele é justo, ele tem regras e que vença o melhor. Ele é um reflexo da sociedade e ele, ao mesmo tempo, ele é impulsionador de mudanças sociais. Agora, com tudo isso, nós vamos aproveitar alguns heróis do esporte e heróis da fé. Eu não sei se a gente consegue ver todos os heróis aqui, mas alguns desses heróis são campeões olímpicos, ou melhor, eu vou melhorar a minha frase aqui desde já para quem está em casa e para quem está aqui com a gente. Todos esses aí são campeões olímpicos, alguns deles têm medalhas, outros não. Porque esse eu acho que é o grande detalhe de diferença da Olimpíada para todos os demais momentos e eventos de competição. Todos os eventos de competição, Copa do Mundo, Copa América, Eurocopa, NBA e qualquer outro torneio, de alguma forma, quem vai com o objetivo de ser o campeão. Dizem por aí que o segundo lugar é o primeiro dos perdedores, né? Mas a Olimpíada, ela é o único momento do esporte em que as pessoas, além da busca da medalha, só o fato de estar lá, de ir à Olimpíada,
de ser um atleta olímpico, de ser um dos 11 mil, só tem 900 e poucas medalhas, menos de 10% vão ganhar medalhas, os outros 90%, só de ir a uma Olimpíada, só de cumprir um objetivo, eles já estão mais do que felizes. E ainda, óbvio, teremos a Paralimpíada na sequência, mas eu queria aproveitar esse tempo de Olimpíada para a gente conversar um pouco sobre heróis da fé e heróis das Olimpíadas. Gente que fez a diferença, gente que pode ser considerada vencedora, vitoriosa, seja lá qual for o resultado. E é isso que eu gostaria que você acompanhasse a série inteira, porque senão você vai perder a noção do todo, daquilo que a gente pode considerar os heróis da fé. Heróis da fé, assim como heróis olímpicos, são homens e mulheres, alguns deles com medalhas de ouro, outros que só ganharam desprezo, traição, tristeza e sofrimento. Hebreus, a carta que a gente vai usar, é uma carta escrita para falar sobre esses heróis, principalmente os capítulos 11 e 12, que a gente vai navegar um pouco neles aqui. Mas a gente fala um pouco mais deles ali na frente, mas o importante é notar que eles são heróis, e que na Olimpíada, heróis são feitos por serem lutadores, nem sempre por serem vencedores. E eu queria começar hoje pelo o ideal olímpico. O ideal olímpico é uma frase dita pela primeira vez pelo Barão de Coubertin, e eu espero ter falado o nome dele corretamente. O importante é competir. Eu fui atrás dessa frase no Google. Ela é a frase, ela é o ideal olímpico, o importante é competir. Mas eu fui atrás dessa frase e ouvi tanta frase contrária a ela. O Ayrton Senna tem uma frase: competir nada, o importante é vencer, o Ayrton Senna falou. E eu acho que muitos de nós pensamos assim. E eu acho que a vitória, ela é fundamental sim em qualquer esporte. Óbvio, se a gente entra numa competição, a gente quer ter a mínima chance de poder competir, ganhar. Eu não sei se você consegue ver essa imagem aqui, e eu fiz questão de pegar ela, porque se o importante é competir, o garotinho que ficou em quarto lugar ali com o troféuzinho dele está muito chateado. Porque nós crescemos num ambiente, por vezes, de tanta competição, que o importante realmente é vencer, custe o que custar, doa quem doer. Mas esse é o ideal olímpico, é sobre ele que a gente vai falar hoje. E talvez, só talvez, eu queria que você refletisse junto comigo que a gente lê errado a frase: o importante é competir. Se você lê a frase, o importante é competir, no sentido de que isso é uma desculpa para não tentar ser o melhor possível e, se possível, inclusive, vencer, talvez você está lendo errado. Ele só serve para uma desculpa para você se acomodar e dizer que o importante é competir, é participar, e eu não estou aqui para... eu não me esforço. E eu acho que não é isso que está nessa frase. Será que essa frase faz sentido? Será que vale a pena viver por esse ideal? E aí, eu queria começar esse episódio do ideal olímpico por talvez dois dos atletas que melhor representam o ideal olímpico. Se você tem, eu acho que está na HBO, assista o filme Raça. Raça. Ele vai contar a história de Jesse Owens, que eu descobri que o nome dele, na verdade, é James Cleveland Owens, mas JC era como ele era chamado, e o professor, por causa do sotaque dele, entendeu errado, JC, e ficou Jesse Owens. Ele é um americano negro que viveu ali no auge do esporte na década de 30, e na década de 30, na Olimpíada da qual ele poderia participar com seus 20 e poucos anos, era a Olimpíada de Berlim. A Olimpíada de Berlim, nessa época, é a época de Adolf Hitler. Hitler, ele domina a Alemanha, uma nação nazista. Foram proibidos de competir judeus, e negros eram bastante evitados nessa competição. Houve até uma forte negociação dos Estados Unidos para que atletas judeus, americanos e negros pudessem participar, e alguns foram.
O filme eu não sei se ele é todo real, mas ele tenta, depois eu li um pouco, ele tenta seguir um pouco os fatos que aconteceram nessa Olimpíada. Jesse Owens, ele é o primeiro homem a ganhar numa única Olimpíada 4 medalhas olímpicas. Ele é o primeiro homem que faz esse feito. Hoje nós temos outros caras, Michael Phelps, o Bolt, que ganharam talvez até mais que 4 numa única Olimpíada. Mas ele é a primeira vez que alguém ganha 4 Olimpíadas, em 1936, é o Jesse Owens. Só que o ideal olímpico fez muito sentido para esses dois homens, porque eu não conhecia, o Jesse Owens eu já tinha ouvido falar, mas ele ganhou 100 metros rasos, 200 metros rasos, revezamento 4x100, e salto à distância. No salto à distância ele bateu o recorde mundial. E no salto à distância ele disputou com esse alemão, o Luz Long. Ludwig Long, na verdade, mas ele era conhecido como Luz. Luz Long. Eles disputaram o salto à distância. O que me chamou a atenção nessa história é que o Jesse Owens chega na Alemanha. Todo o preconceito, na verdade ele já traz o preconceito dos Estados Unidos, né? A nação americana já tinha um forte preconceito com os negros. E nessa competição específica, o Luz Long dá o salto primeiro, faz a marca para ir para a final. O Jesse Owens dá o segundo salto, o primeiro salto, quer dizer, só que ele deu um salto como ele sempre fazia lá na sua faculdade. Um salto só para conhecer a pista. E ele queimou. E já foi contado como seu primeiro salto. No segundo salto, ele pisou no lugar errado. E ele só tinha um salto para se classificar para a final. Conta a história que o Luz Long conversou com ele e deu a dica. Porque, se vocês lembrarem, salto à distância, tem uma marca no chão que a pessoa pode pisar dentro daquela marca. Lembra da Malrimage ganhando? E se você passar parte do pé da marca, você queimou. E ele falou, o Luz procurou a ele e falou assim, pula um pouco antes da marca, porque você só precisa de 7,15 metros para classificar para a final. Um alemão que está vivendo um tempo de completa... um problema racial muito grande, se considerando a única raça, os arianos, né? E esse alemão, ele procura o Jesse Owens e dá a dica para ele, porque ele quer o Jesse Owens na final com ele. Eu não sei se isso parece, de alguma forma, poxa, mas ele está colocando em risco a sua medalha de ouro. Mas todo o filme dá a entender que ele quer competir com o melhor. A melhor marca de salto à distância na Europa é do Luz Long. A melhor marca nos Estados Unidos de salto à distância é do Jesse Owens. E os dois, ou melhor, o Long, ele quer o melhor para competir com ele. E os dois vão para a final. E os dois chegam na final, e aí o Jesse Owens já aprendeu a saltar naquela pista. E ele ganha, e ele bate o recorde com 8,10, se eu não me engano, e o Luz Long fez 7,87. Terminada a prova, os dois saem conversando e abraçados. Terminada a Olimpíada, esses dois tiveram uma amizade para a vida toda. E essa frase é do Long. Porque o Long, ele ficou marcado por esse episódio. E quando estourou a Segunda Guerra, ele foi obrigado a se alistar. A maioria dos esportistas tiveram passe livre. O Long não. Ele não foi dispensado da guerra? Talvez. Por esse episódio, o Long morreu em 1943 e o Jesse Owens veio a morrer aqui em 1980. E antes de morrer, eles se conversavam constantemente.
E o Long disse essa frase para o Jesse Owens, dizendo assim: conte para os meus filhos, conte para os seus filhos, conte para as pessoas como as coisas podem ser entre os homens desse mundo. Ele afronta Hitler, e na verdade os dois se veem numa situação, porque quando ele vai falar com o Owens e os dois começam a se falar, e o Long parece que de alguma forma vai se posicionar dizendo que é contra tudo que Hitler está fazendo, e por isso ele tem um prazer de competir junto com o Owens. O Owens também vai dizer que nos Estados Unidos ele é preterido e ele sofre enorme preconceito, e a história vai dizer que por 25 anos ele não recebeu um comunicado de parabéns da Casa Branca, dos presidentes americanos. Até ele veio a ser reconhecido lá para a década de 70, e hoje ele está no Hall da Fama. Mas esses dois homens, eles falam sobre esse ideal olímpico, o ideal de uma competição saudável, o ideal entre os melhores, o ideal em que você compete e você quer ganhar, mas um ajuda o outro. Vale a pena mesmo viver por esse ideal? Será que eu e você temos esse espírito ou esse ideal olímpico? E será que isso tem a ver de alguma forma com a fé cristã? E eu queria, como disse, usar Hebreus. O capítulo 12, ele vai dizer assim para a gente: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Por que valorizar o ideal olímpico? Porque eu queria começar essa série desafiando você a pensar nesse ideal. O importante é competir. A gente está num período muito propício para pensar nisso, e eu queria te desafiar agora a pensar junto comigo. Por que esse ideal faz sentido? Por que eu como pessoa, eu como cristão, eu como pai, eu como mãe, eu como um empresário, eu como um trabalhador, eu como um estudante, eu como filho, por que eu deveria valorizar o ideal dessa importância da competição? A primeira coisa que o texto responde para a gente é porque nós temos exemplos. Todo mundo tem. Hebreus é uma carta escrita para algumas pessoas que estão desanimando. A carta aos Hebreus ela é recheada de pontos em que o autor vai dizer assim: portanto, não fiquem sozinhos. Portanto, parem de não olhar para o ponto correto. Portanto, encorajem-se uns aos outros. E ele vai, ao longo da carta dos Hebreus, ele vai lembrando a importância de não desistir. Porque parece que eles viviam num tempo de perseguição e num processo de esfriamento daquele primeiro amor. E eles viviam isso, e a carta vem trabalhando, e quando ele chega nos capítulos finais, 11, 12 e 13, ele vai trabalhar os heróis da fé. E no 11 ele vai apresentar os diversos heróis. Eu poderia começar pelos heróis, mas para mim não faz, pelo menos do ponto de vista olímpico, não faz sentido a gente começar pelos heróis antes de entender o ideal olímpico, antes de entender o que é essa noção do ideal para Hebreus. Assim como a noção do ideal olímpico é que o importante é competir, se a gente aplicar isso para esse texto, a gente vai perceber que depois que ele apresenta os heróis, ele vai dizer assim: vocês
tem uma grande nuvem de testemunhas. Tem muita gente que torce por vocês. Tem muita gente que já lutou ou já correu essa corrida, como vocês estão tentando correr. Tem muita gente que já enfrentou o que vocês estão enfrentando. Tem muita gente que já sofreu o que vocês estão sofrendo. Tem muita gente que já teve os machucados e as dores que vocês estão tendo. Tem muita gente que já pensou em desistir, como vocês estão pensando. Ele diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Gente, eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Você não está sozinho. Eu queria lembrar para você, a primeira coisa que eu preciso lembrar para você, é que nessa jornada, você nunca está sozinho, por mais que, por vezes, você se sinta sozinho. Ou alguém de muito perto, ou talvez heróis como esses, eles precisam de vez em quando vir à nossa memória. Vir à nossa memória. Existem pais, mães, primos, tios, parentes. Nós olhamos ao redor de nós. Se a gente está aqui hoje, se você está aqui hoje, se você está viajando, se você está na sua casa agora, mas se você está em outra cidade, não importa. Pensa o quanto de gente trabalhou para que você fosse o que você é hoje. É verdade. Nós temos mais facilidade de lembrar daquelas pessoas que nos magoam, né? Daquelas pessoas que nos entristecem, daquelas coisas que nos jogam para baixo. Mas, homem, mulher, menino, menina, para você estar aqui com saúde, para você estar aqui de pé, respirando, andando, muita coisa contribuiu para você estar aqui. Muita coisa. Tem muita coisa errada e difícil nesse mundo, mas nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. A ideia das testemunhas aqui, a imagem que o autor aos Hebreus está tentando construir, e abrindo um parênteses, eu estou dizendo autor aos Hebreus porque tem uma grande disputa para saber quem escreveu Hebreus e a gente não tem certeza quem foi, mas esse autor dessa carta, ele monta um cenário como se você tivesse na sua vida numa pista de corrida ou numa maratona. E aí você está correndo essa corrida e você não pode parar. E aí ele vai dizer assim: olhe para as testemunhas. É como se o Rafael. É como se o Rafael, daqui a alguns anos, começasse a correr, fosse o esporte do meu filho começar a correr. O João gosta de correr. O João, e aí ele vai se mirar no Bolt, no Jesse Owens, no Carl Lewis e nos brasileiros que são bons, que eu não sei os nomes. Tá difícil, né? Lembrar dos brasileiros bons, mas deve ter vários. O detalhe é que a ideia é assim: tem muita gente para se espelhar. Tem uma tia, tem uma mãe, tem uma avó, tem um pai, tem um tio, tem um irmão, tem um amigo. Se você pensar agora, tem pessoas ao redor de você que você pode olhar para elas e dizer: ela está conseguindo, eu também vou conseguir. Eu não sei, isso parece emocionalismo, mas não é. Eu realmente não sei todos os problemas que afetam o seu coração, todas as dores que você carrega, mas o que eu sei, e eu digo com bastante respeito, não importa a dor, não importa o desespero, não importa o quanto você possa dizer para mim: Júnior, você não tem ideia do que eu passo. Porque realmente é muito provável
que a tua dor, nem todas as tuas dores eu já senti, assim como nem todas as minhas dores vocês já sentiram. Mas tem alguém no mundo, no presente ou no passado, que já viveu na mesma situação que você está vivendo, algo igual ou pior. Algumas delas sucumbiram, outras são testemunhas que provam que é possível. Provam que é possível. Você não está sozinho, você não está sozinha. Esse ideal olímpico da competição, você, para valorizá-lo, você precisa entender que você tem exemplos. O ruim dessa história é que é muito fácil a gente se esquecer desses exemplos e focar naquilo que faz com que a gente desanime. E é isso que ele está dizendo aqui. Nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, e eu destaquei ali, a gente precisa se livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve para conseguir correr com perseverança a corrida. Então, lembrando a cena, a vida, para esse texto, para essa imagem, ela tem uma característica de uma grande prova de longa duração. E todos entramos nela. E aí ele vai dizer assim, presta atenção nas testemunhas e se livre do que te atrapalha. É as duas informações que o texto dá para a gente conseguir correr competitivamente. A proposta do texto de correr com perseverança é correr competitivamente. É correr para vencer, não é correr para desistir. Nem todo mundo vai levar medalha de ouro. Nem a de prata, nem a de bronze. Mas você vai correr dignamente, e você vai dar o seu melhor, e você vai correr com perseverança. Em algumas traduções da Bíblia, se você depois for checar Hebreus 12, está assim, no pecado que nos envolve, corramos com paciência. Eu conheço as duas traduções, paciência e perseverança. A palavra, na verdade, a palavra que está lá é uma junção das duas, porque paciência dá uma ideia de uma inatividade, de uma passividade. Então, assim, eu vou tranquilo. Eu vou no meu ritmo. Eu não queria que você tivesse a impressão que o importante é competir, é ir no seu ritmo, é ir para perder, é ir para ser derrotado. A proposta é assim, olhe para as testemunhas, presta atenção quem está te assistindo e dê o seu melhor. E dê o seu melhor. E dê o seu melhor porque, primeiro, você tem gente te assistindo que bota fé em você, ou que pelo menos está te incentivando para dizer, eu consegui e você consegue. Eu tentei pegar daqueles garotos fotos pequenas do Phelps. Eu achei uma foto do Michael Phelps pequeno, eu não achei do Usain Bolt. Eu acho que ele deve ter algum problema com a infância dele, porque se você achar uma foto do Usain Bolt pequeno, manda para mim, porque eu não achei uma única foto do Usain Bolt criança. Não achei. Procurei, revirei, tentei de novo, em inglês, português, jamaicano, nem sei se tem essa língua, mas eu não achei. Mas todos eles, se a gente pega a foto desses meninos, dessas meninas, todos pequenininhos, eles são como eu e você, frágeis, pequenos. Só que eles se inspiraram com uma determinação tal, alguns para ganharem medalhas e outros para serem campeões olímpicos sem medalhas, porque eles entenderam esse negócio. E no meio desse negócio tem a frase que eu destaquei ali, livre-se de tudo que te atrapalha e do pecado que te envolve. A gente pode ter duas leituras sobre esse texto. Uma leitura é talvez a leitura mais moralista, vamos pensar assim. E a outra leitura é entender a proposta que está colocada nesse texto na sua sequência. É assim, eu posso viver a minha vida dizendo para mim mesmo e para os outros,
me enganando, me ludibriando com o fato, escondendo de mim e dos outros, que eu tenho crises, temores e erros e desordens interiores. Essa é uma forma de encarar esse texto. É como se eu jogasse para baixo do tapete, a gente já falou disso em outra série, né? Eu jogo para baixo do tapete e ninguém sabe, e eu também não assumo. A outra forma é entender que eu tenho testemunhas e eu estou iluminado por esse ginásio e eu deixo a luz dessa pista invadir de tal forma a mim e o meu ambiente para que eu fique exposto e eu reconheça, e eu acho que é aí que é a leitura importante para você fazer nesse texto. Livre-se de tudo que te atrapalha e do pecado que te envolve. Não há ser humano que não tenha coisas que atrapalham, e não há ser humano que possa dizer que não tenha na sua constituição, no seu comportamento, na sua forma de viver, que não tenha erros, que não tenha áreas de fraqueza, que não tenha limitações. E aí, veja que o texto está dizendo assim, para você correr com perseverança de forma competitiva, você vai ter que lutar contra isso a corrida toda. Essa é a outra informação que está presente no texto. E aqui eu fecho essa cena para a gente caminhar. Por que é importante eu valorizar o ideal olímpico? O importante é competir. Gente, porque a gente vive num tempo, sempre foi assim, mas eu acho que esse tempo isso está mais evidente. E eu gostaria que você refletisse seriamente e respondesse para você. Porque se eu responder para mim, é possível que a resposta seja positiva. Nós vivemos num tempo em que as pessoas estão desistindo facilmente dos seus objetivos, dos seus ideais. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas desistem com muita facilidade. Nós somos uma geração que está desistindo. Nós somos desistentes. Nós temos essa fraqueza interior de desistir, de não perseverar. A gente precisa reconhecer isso para que esse texto faça sentido para a gente. O importante, talvez você não vai ser o supra-sumo e ganhar a medalha de ouro, mas esse texto está dizendo assim, não desista. Por que eu não vou desistir? Porque você precisa competir. Porque você vai dar sempre o seu melhor. E por que eu vou fazer isso? Porque eu tenho um monte de gente que conseguiu e eu não tenho desculpas. Ou melhor, eu até tenho. Mas se eu olhar para essas pessoas que talvez viveram situações parecidas com as minhas, algumas delas venceram, é nelas que eu me miro e não nas que sucumbiram no meio do caminho e pararam a corrida. Eu queria te lembrar, por fim, que você não está sozinho, porque essa jornada não se faz sozinho. Essa jornada se faz com amigos, se faz com pessoas, e você pode ser aquela voz que vai animar alguém para continuar na corrida. E por vezes você vai precisar dessa voz, de alguém que te anime a continuar nessa corrida. E eu queria concluir aqui com vocês. Porque eu acho que, por mais que eu tenha me esforçado, eu não sei se eu consigo alcançar o seu coração, ou pelo menos te demover da ideia de que a situação que você vive não é a pior, que o problema que você enfrenta, a desordem interior que você possa ter, as dúvidas que te atormentam,
as preocupações que estão ao seu lado, as batalhas naturais que a vida vai trazendo. Eu não sei se eu consigo alcançar seu coração a ponto de você dizer assim, tá bom, então eu vou me mirar em testemunhas. E eu vou lutar contra as minhas coisas difíceis, e eu vou assumir que eu as tenho, e eu vou continuar perseverantemente. Entendi. Eu tenho medo que a gente chegue ao final dessa primeira reflexão e você diga assim para mim, tá bom, Júnior, isso é muito bonito, mas não me representa, não me alcança. Isso é muito legal, mas não é suficiente para mim. De outra forma, o que eu estou te perguntando é possível você ser olímpico? A propósito dessa série é que sejamos olímpicos. E hoje unidos por esse ideal, o ideal da competição, o ideal desse alvo de ir até o final, de não desistir, de não parar. Competir até o final é o ideal olímpico. Quando diz assim, o importante é competir, eu acho que o Barão de Coubertin não estava querendo dizer o que o Senna criticou. Porque aí realmente vira uma desculpa. O importante é estar aqui. E eu não vou me esforçar porque eu sei que eu não posso. Não. O importante é competir, é dar o melhor possível. É ter esse ânimo de continuar indo. E aí, eu te pergunto, para a gente cantar e orar, será que eu consigo, será que é possível ser olímpico? Será que é possível viver sob esse ideal? Eu queria te convidar a entender que, mesmo que as testemunhas falhem, mesmo que as forças acabem, mesmo que os dias sejam maus, mesmo que por vezes você se sinta numa prova invencível, o autor aos Hebreus ele constrói isso e fala, olha, presta atenção nas testemunhas, luta contra aquilo que te atrapalha, mas foca todo o seu foco em um ponto. E ele diz assim, mantenha os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu queria como um atleta, que você tivesse essa mesma consciência de foco. A cena mais marcante para mim do filme Raça é ainda nos Estados Unidos. Ele está no vestiário com seu técnico e chega o time de futebol americano da faculdade para tomar banho. E eles falam assim, tirem os negros daí para a gente poder tomar o nosso banho. E eu não acho difícil que essa cena tenha acontecido de verdade. Nessa hora, o técnico do Jesse Owens, ele vira para o Jesse Owens, porque ele fala assim, você não vai sair desse banheiro, porque esses idiotas aqui, eles não merecem que você saia. Quando ele fala isso, o barulho aumenta, a gritaria aumenta. Quem você pensa que você é? Olha, e falando com o técnico do futebol americano, olha o que ele falou, tira esse pessoal daqui, esse negócio é nosso. Nessa época, o futebol americano não permitia a participação de negros, só brancos. E aí, o técnico olha para o Jesse Owens e fala assim, Owens, olha para mim, não ouça nada
Se você quiser competir de verdade, você tem que apagar todas as vozes da sua cabeça. Apaga tudo que você está ouvindo aqui. A gritaria está acontecendo, gritaria acontecendo. Ele falando, só ouça a minha voz. Para você competir, você tem que se esquecer de tudo que está ao redor de você. E você tem que se concentrar no seu único objetivo, que é a linha de chegada. Você não pode ouvir as vozes exteriores. Na corrida, você é livre. Ninguém toca em você. Por mais que a gritaria do estádio todo esteja te xingando, esqueça tudo ao redor e faz a sua corrida até o fim. E ele faz esse discurso, óbvio, muito melhor que o meu, mas ele chega no final e fala para o Jesse Owens assim, você está me ouvindo, Jesse? E aí o filme faz uma edição de tal forma que essas vozes ficam tão pequenininhas, e nesse final o Jesse está conectado 100% com o técnico, e diz assim, eu te ouvi, coach, eu te ouvi, técnico. Aí ele fala assim, então agora vamos embora, podemos sair, deixa eles tomar banho. E tira o Jesse Owens de lá, e os caras ficam sem entender nada, ele fala, pronto pessoal, pode tomar banho de vocês, desculpa. E o cara correu no estádio de Berlim, com um monte de alemão xingando ele. E ele ganhou as 4 medalhas. De alguma forma, o importante é competir, porque além de tudo que eu já disse, no caso aqui, o que o autor aos Hebreus ele está fazendo é como um técnico, dizendo para a gente assim, esqueça de todo o cenário e mantenha os olhos fixos em Jesus. Esqueça de todo o cenário ao redor e mantenha os seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da fé. O que ele está querendo dizer assim, autor e consumador. É como se ele dissesse assim, no dia em que você manter os olhos fixos em Jesus, ele está com você no início da corrida, porque ele é o autor da corrida, e ele vai estar com você, e você vai encontrar com ele no final da corrida, porque ele é o consumador da corrida, e ele vai estar durante a corrida, porque você vai estar com os olhos nele. É possível ser olímpico, é possível viver por esse ideal, por mais que eu seja desistente muitas vezes, mantenha os olhos fixos em Jesus. Toda vez que o olhar desviar, foque de novo em Jesus e mantenha-se correndo. E na hora que der uma dor, levante-se e olhe para Jesus. E quando as coisas complicarem e todo o cenário for pesado, aí você vai ter que lembrar do que eu li lá no começo e aqui eu termino. O trecho que eu li termina assim, pense bem naquele que suportou a ofensa de muitos. Pense bem naquele que suportou até a morte de cruz. E aí, para você ver como o importante é competir, não é uma coisa simples, porque o texto não termina leve, ele termina assim, você ainda não sofreu ao ponto da morte, como Jesus, que morreu. Fixe os olhos em Jesus, e mesmo a pior derrota pode ser transformada em vitória, não diante das pessoas. As pessoas talvez vão estar xingando, mas você está conectado com o autor e consumador da fé, o autor e consumador da vida, o vitorioso, Jesus Cristo. Olhe para Ele, olhe para Ele, olhe para Ele. Seja nesse sentido olímpico, foque a sua mente, o seu coração em Jesus. Olhe para a cruz de Jesus. Olhe para a morte e para a ressurreição de Jesus. E nada vai se comparar a esse sofrimento, da mesma forma que nada se compara a essa vitória. Que Deus te abençoe.
o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. De graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Queria te convidar a fechar os olhos por um instante. Eu queria orar junto com você e por você. Queria por um momento que você pensasse nessas duas coisas: naquilo que te atrapalha e te faz se sentir enfraquecido na caminhada, e simultaneamente focasse o seu olho agora, a sua mente, mesmo de olhos fechados, mentalize aquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você. A sua capacidade de se entregar, dando a sua vida em resgate por muitos. A sua capacidade de ser essa referência que faz com que a gente olhe para Ele e identifique que vale a pena continuar, porque Ele é o autor e é o consumador. Ele abriu a nossa vida e Ele está lá no último dia, no último respiro, aguardando a cada um de nós. Eu queria que você se enchesse desse espírito de competição, de lutar até o fim, não pelas suas próprias forças, mas pelas forças de Jesus. Que você perceba que com as forças de Jesus, a sua fraqueza pode ser força.
Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, ainda vivendo essa pandemia, e no meio dela, como se não bastasse, nós temos os nossos problemas pessoais, as nossas lutas internas, os nossos temores internos, os desafios externos, as pressões externas. Nós temos a nossa própria pressão, nós temos os que os outros dizem de nós, nós temos os que os outros pensam de nós, nós sabemos que tem pessoas que falam mal de nós, e nós conhecemos as nossas fraquezas e por vezes achamos que somos o que pensam, o que dizem ou o que falam mal de nós, porque nós acreditamos naquilo que mais nos joga para baixo e por um momento nós nos esquecemos da tão grande nuvem de testemunhas. Um pai, uma mãe, alguém da família, alguém próximo, um amigo, uma história que a gente conhece, alguém que já passou por situações parecidas com a nossa. E de alguma forma pessoas que não se deixaram vencer pelo desânimo, não se deixaram vencer pelas críticas, não se deixaram dominar pelas vozes interiores que ficavam gritando para desistir. E permaneceram, Senhor, ainda que com dificuldade, mas caminhando. Mas mais do que isso, diante de todo esse cenário, eu peço que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, os nossos olhos da fé, a nossa mente, o nosso coração, que a gente olhe para a cruz, que a gente olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que a gente olhe para Ti, Jesus, e que a gente veja, a gente lembre o que o Senhor fez, a gente lembre o que o Senhor enfrentou, a gente mantenha-se fiel ao Seu chamado, que a gente não seja um desistente na vida, que a gente tenha esse espírito de competição, que faz com que a gente não desista no meio do caminho, por pior que seja a luta, por mais pesada que ela se apresente. Jesus, que a gente enxergue o Teu amor e o Teu cuidado. Talvez a gente não vai Te ver como numa foto, como num vídeo, como numa imagem, mas que a gente sinta o Teu abraço, que a gente sinta o Teu colo, que a gente sinta a Tua presença, que a gente sinta a Tua voz dizendo: continua, meu filho, continua, minha filha. Que a gente sinta o Teu cuidado no nosso coração, diante das nossas dores, dizendo assim: eu estou aqui. Levante-se mais uma vez, eu saro as tuas feridas, eu curo as tuas dores. Que a gente ouça o Teu cuidado, que a gente sinta a Tua presença tocando em nós, molhando os nossos lábios, nos deixando sentir o gosto da água da vida, sendo o pão que nos alimenta, a energia que nos joga para frente. Senhor Jesus, eu Te peço que ao longo dessa semana nós sintamos essa energia a mover a nossa vida diante dos nossos mais pesados dilemas. Senhor Jesus, assim como o Senhor foi a esperança do Wellington e da Lloyd, e eles mesmo no momento de dificuldade de respirar, dependendo de tubo de oxigênio, mas essa semana, de alguma forma eu creio que eles fixaram os olhos em Ti e disseram para eles mesmos que eles iriam sair de lá, e a gente Te agradece que o Senhor os tirou de lá, Pai. Mas mesmo para aqueles que de alguma forma ainda estão lá enfrentando essas dores, que os olhos estejam fixos em Jesus, lembrando e pensando na Sua morte e ressurreição. Toque em nossa vida, abra os nossos olhos. Eu entrego as nossas vidas nas Tuas mãos, e que esse tempo aqui, esse mês de julho, que marca a chegada da Olimpíada, Senhor, que a gente possa pensar nesses valores. O primeiro foi esse ideal da competição, e que a gente possa pensar em outros valores, que faça a gente mais forte para a caminhada da vida, faça a gente mais forte para enfrentar tudo o que ainda pode vir pela frente na nossa história. Que a gente seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu entrego as nossas vidas nas Tuas mãos, Jesus. Cuida da gente e não deixa a gente desistir.
por teu amor e por tua graça. Carrega-nos se for preciso. Tudo é teu e entregamos nas tuas mãos, no nome de Jesus.